comandos mais avançados assim do Git. Alguns não são nem tão avançados assim, mas que vocês não necessariamente precisam usar, certo? Eu queria falar só rapidinho. Um deles é Git config. É fácil, lendo o manual, entender como ele funciona e tal, mas não é algo que a gente está explorando muito no curso, mas serve para você definir seu e-mail e outras informações da sua configuração do Git, né? Um outro comando importante também que a gente não vai aplicar muito no curso é o git tag. Então o git tag ele basicamente cria ponteiros, são esses ponteiros brancos que a gente está vendo na figura, e normalmente isso é usado para marcar as releases. Então são ponteiros fixos que a gente não muda eles ficam aí no repositório o resto da vida, que é para lembrar para a gente qual foi o commit que serviu, né, como referência para criar a versão 1 do projeto, que a release 1 do sistema que a gente entregou ao cliente. Então aí a gente está vendo que a release 1, né, a gente depois de ter dado git tag naquele commit, fica registrado aí o ponteiro versão 1.0, né? E aí eu sei, depois de meses, se um cliente chegar para mim e disser: olha, eu estou aqui, ainda estou usando aqui na minha empresa, nessa máquina, a versão 1.0 do sistema, e ela está com esse bug, você poderia me ajudar? Aí você, tendo essa informação aqui no seu repositório, você sabe que você tem que olhar naquele terceiro commit da esquerda para a direita, porque ele foi o commit referência para gerar a versão 1.0. Mesma coisa para gerar a versão 1.1, são commits que ficam ali estáticos como marcadores, né, indicando o que foi usado como referência para gerar determinadas versões do sistema. Isso pode ser aplicado também para outras situações, não só para registrar as releases, mas pode ser usado para outras situações, para a gente ter uma referência mais fácil para um determinado estado do repositório aí que foi marcante para a gente, né? Então com esse comando git tag você vai lá e marca isso daí. Um outro comando também que tem que ter cuidado com ele, mas às vezes é usado caso haja problemas maiores, é o git reset. O git checkout ele muda o head para um outro commit, para um outro branch, né? Então é uma forma de manipular o head, né? Git checkout ele faz isso daí, tá? Mas ele só muda o head, né? E o git reset, aí o soft, por exemplo, ele faz com que o head e o branch atual apontem para o commit X que a gente quiser. Então, como se a gente quiser voltar no tempo, né, o reset vai ajudar a gente aí. Só que esse reset soft, ele só vai mexer o head e o branch atual. Não vai alterar nada do working area ou do stage. Certo? Vai deixar intacto. Se der o reset mixed, aí ele faz a mesma coisa que o software, né? Mas atualiza o index com o conteúdo de X, certo? E se der o hard, aí se a gente tiver no master, por exemplo, e der git reset hard um dado commit X, isso faz com que a gente mova o head para lá, mova o master para lá e limpe tudo no stage e na working area, coloque com o conteúdo que está naquele commit X. Então isso faz com que meio que a gente não apaga da história do projeto, mas é como se a gente volta o projeto para um estágio anterior. Git reset hard vai poder ter esse papel daí. Isso se você, por exemplo, por algum descuido, fez alguma besteira no próprio master, aí você pode apelar com esse git reset hard. Mas o ideal, lembre, que é trabalhar justamente com branches para evitar a necessidade disso daí. Então, pessoal, também aqui falando bem rápido, só porque é mais avançado, é só para dar uma ideia para vocês. Se vocês quiserem detalhar, podem falar comigo depois, mas cada commit aí ele tem um monte de coisa dentro dele, tem os pais, tem a mensagem, autor do commit. A gente não viu isso nessas figuras, a gente abstraiu isso nas figuras, mas quando você dá o git log você vê isso daí também.
E tem um comando interessante também que pode ser útil para vocês brincarem e entrarem mais a fundo com o Git, que é esse git catfile, certo? Se você der isso daí, ele mostra os hashes dos arquivos, da árvore de diretórios do commit. Aí vocês podem ter um entendimento melhor daquela figura, entendeu? Das figuras que eu venho mostrando, aquelas figuras que tem a bolinha, o círculozinho que é o commit, aponta para a árvore de diretório, a árvore de diretório aponta para o arquivo, e eventualmente aponta para árvores anteriores. Você pode ver isso por baixo dos panos, o baixo nível, com esse git catfile, certo? É interessante ver as hashes lá, se você quiser ir mais a fundo no Git, tá? Então, de uma forma geral, aqui também tem um resumo que eu vou passar rápido sobre os conceitos do Git, que a gente já viu, certo? Então, essa questão de criar repositórios, já tem um repositório local, remoto, vocês já viram, fork e clone. A única coisa que eu não expliquei é o repositório bear, que é o repositório que só tem o histórico de commits mesmo. Não tem aquelas outras informações que a gente viu, stage e stash, certo? Isso daí é o repositório. Normalmente estão nos servidores, eles são bear, mas tem como você criar localmente um repositório bear também, certo? Ou seja, é um repositório que você vai usar só para guardar o histórico, você não vai usar ele para realmente trabalhar em cima dele, não. A gente viu já o working area, stage, tracked são os arquivos que você deu add, isso é outra terminologia que vocês vão ver no Git muitas vezes. Ignored, eu não falei aqui, mas no roteiro a gente vai ver o arquivo .gitignore. Então esses arquivos, eles não são, mesmo que você altere ele, o Git nem liga, ele não diz que você mudou. Tem como forçar a barra e dizer que um arquivo que é tracked, você não quer que ele suba de jeito nenhum, aí você diz que assuma que ele não foi mudado. A ideia de commit, branch sendo um ponteiro, master como sendo esse branch principal aí, né? Esse nome inclusive deve mudar agora justamente por conta dessa confusão toda do racismo, dos problemas nos Estados Unidos, mas com impacto no mundo todo. O pessoal tá, inclusive, essa semana dizendo que vai mudar esse nome master aí, certo? Porque originalmente tinha a ver com master e servidor, master server, né? Mas é só originalmente isso, certo, pessoal? Porque do jeito que a gente vem usando isso na disciplina e no Git, é mais como se fosse, digamos assim, o branch principal. Eu uso muito esse termo, o branch principal, né? É só um ponteiro, é o branch principal. Não quer dizer, inclusive pode ter o master local e o do servidor, certo? Então o branch principal localmente no servidor, certo? Então um nome que não reflete muito o que ele é, e é provável que mude agora, pelo que eu ouvi falar da direção de GitHub, não sei exatamente quem. Head também é um ponteiro padrão, tá? Feito master, é um ponteiro que tem um nome padrão. Você pode criar vários outros, mas tem esses dois aí que tem um nome padrão. Stash a gente já viu, tag a gente já viu também hoje. Várias formas de integrar, measure, base, cherry pick, né? Os conflitos que podem acontecer, squash. Então, e essa parte de sincronização no repositório, push e pull, a gente viu, pull request. Então isso dá para vocês os conceitos básicos, certo? O branch remoto, né, que eu falei aqui, o branch local e o remoto, né? E o upstream branch só um sinônimo que você pode declarar como default, né? Como se fosse um alias que você cria no Git também, tá? Em relação às áreas de armazenamento, tem várias também aí. O non-bear, commit, stage, stash, a gente já viu. Os ponteiros para head, tag, branch, upstream, remote branch, né? E as classificações dos arquivos que são rastreados, que você já deu add, que não são rastreados, os que vão ser ignorados e assim por diante, certo? Então, na uma visão geral, é uma ferramenta extremamente rica, extremamente complexa. Cada comando desse tem muitas opções de linha de comando, certo? Então a gente tem que estar
para usar isso, tem que sempre acessar o manual e tentar entender. Cada vez que eu acesso o manual de um comando desse, eu aprendo uma coisinha nova, numa versão nova, certo? Então não dá para entender tudo sobre o Git, mas isso daí dá uma visão geral